Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Artigo 2º. Consequências. Primeira consequência: Maria, Rainha dos Corações. Do que ficou dito, deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Em primeiro lugar, que Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quinhão, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça. Não pode, repito, fazer tudo isto se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo-lhe dado poder sobre o seu Filho único e natural, lhe o deu também sobre os seus filhos adotivos. E isto não somente quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus Cristo o é por natureza e conquista. Ora, assim como o reino de Jesus Cristo consiste principalmente no coração ou interior do homem, segundo essas palavras, o reino de Deus está dentre vós. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, Rainha dos Corações. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disso, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é, um acréscimo. A devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Baseados na opinião dos padres da Igreja, entre outros, de Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, o douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lípcio, doutor de Lovaina, e vários outros provaram de maneira incontestável que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. Provaram ainda que é sinal infalível de reprovação, segundo o sentir do próprio Ecolampádio e de alguns outros heréticos, a falta de estima e amor à Santíssima Virgem, e que, pelo contrário, é sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ou devoto. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamentos, confirmam-no os sentimentos e exemplos dos santos, ensinam-o e demonstram a experiência. O próprio demônio e seus sequazes, instados pela força da verdade, foram muitas vezes obrigados a confessá-lo, ainda que de má vontade. De todas as passagens dos santos padres e doutores de que fiz ampla colheita para comprovar esta verdade, cito apenas uma, de São João Damasceno, a fim de não me alongar. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Poderia referir aqui vários fatos em confirmação do mesmo assunto, entre outros, o que vem narrado nas crônicas de São Francisco. Viu ele, num êxtase, uma grande escada que ia ter ao céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe dado a entender que é necessário subir por essa escada para chegar ao céu.
O que está nas crônicas de São Domingos, segundo o qual, perto de Carcassone, onde o santo pregava o rosário, a alma do infeliz herético estava possessa de 15.000 demônios. Estes foram, por ordem da Santíssima Virgem e para a própria confusão, obrigados a confessar grandes e consoladoras verdades sobre a devoção a Nossa Senhora. Fizeram-no com tanta força e clareza que, por pouca devoção que se tem à Santíssima Virgem, não se pode ler sem lágrimas de alegria essa história autêntica e o panegírico que da mesma devoção o demônio fez, ainda que de má vontade. A devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio. Só Maria encontrou graça diante de Deus sem o auxílio de qualquer outra criatura. Todos os que acharam graça diante de Deus desde então, só por seu intermédio a acharam. E também só por ela a encontrarão todos os que ainda hão de vir. Maria estava cheia de graça ao ser saudada pelo arcanjo São Gabriel e recebeu uma plenitude superabundante de graça quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. De tal modo, essa dupla plenitude foi aumentando dia a dia, momento a momento, que sua alma atingiu um grau imenso e inconcebível de graça. Por isso o Altíssimo a fez única tesoureira de seus tesouros e única dispensadora das suas graças, para que ela enobrecer, elevar e enriquecer a quem lhe aprouver, possa fazer entrar no caminho estreito do céu quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar a quem ela entender o trono, o cetro e a coroa de rei. Jesus é, em toda parte e sempre, fruto e o filho de Maria. Maria é por toda parte a verdadeira árvore que dá fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Só Maria confiou Deus as chaves dos celeiros do divino amor e o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais secretos da perfeição, bem como de neles fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos da infiel Eva a entrada no paraíso terrestre, para aí passearem aprazivelmente com Deus, para aí se esconderem dos seus inimigos, para aí comerem o alimento delicioso, já sem temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a grandes tragos as celestes águas da bela fonte que aí jorra abundantemente. Ou melhor, visto ser ela própria esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, de onde Adão e Eva culpados foram expulsos, só acolhe em si aqueles e aquelas que lhe apraz, para os tornar santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, segundo a explicação de São Bernardo, suplicarão a vossa face pelos séculos afora, e especialmente no fim do mundo, isto é, os maiores santos, as almas mais ricas em graças e em virtudes, serão as mais assíduas em orar a Santíssima Virgem e em a ter sempre presente como perfeito modelo que desejam imitar e o poderoso auxílio que as pode socorrer. A devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nesses últimos tempos. Disse que isso acontecerá especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Assim foi revelado a uma santa alma, cuja vida foi escrita por M. Durant. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, são escolhidas para se opor aos inimigos de Deus e se agitarão de todos os lados.
serão singularmente devotas da Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo Espírito Santo, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra. Com uma combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com suas cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. Com a outra mão edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, que pelos santos padres foi chamada Templo de Salomão e Cidade de Deus. Levarão todo o mundo por suas palavras e exemplos à verdadeira devoção. Isso atrair-lhes-á o ódio de muitos, mas também lhes trará muitas vitórias e muita glória para Deus só. Foi o que revelou Deus a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu tempo, que claramente o indicou numa das suas obras. É o que o Espírito Santo parece ter predito no Salmo 58 por essas palavras: o Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Converter-se-ão pela tarde, sofrerão fome como cães, e hão de andar à volta da cidade para encontrar de comer. Esta cidade, à volta da qual os homens andarão no fim do mundo, para se converterem e saciarem a sua fome de justiça, é a Santíssima Virgem, chamada pelo Espírito Santo, morada e cidade de Deus.